E já estamos de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre hipertensão com o Dr. Ney. Mas antes disso eu tenho um recadinho especial para você. Chegou a nova Claro HD TV. Quem compara, leva. Quer ter uma TV completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão para toda a sua família. Conforto e qualidade de cinema em sua casa. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais. Ligue já, 0800 031 2121. E tem mais, pensando numa possível disputa pelo controle remoto, a Claro está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuitos. Veja, são 2 pontos totalmente gratuitos. Ligue agora mesmo, 0800 031 2121. Na Claro HD TV, são mais de 160 canais, sendo 33 em HD, além dos canais abertos da sua cidade. Quer mais? A instalação e a adesão são totalmente grátis e você só começa a pagar em novembro. Ligue agora para 0800 031 2121 e assine o Combo Multi. Consulte também nossos planos com a internet e telefone fixo. Vem ser gigante com a nova Claro HD TV. 0800 031 2121 e assista o Frei Rinaldo e Vida e Saúde numa Claro HD TV. E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Ney, afinal de contas, médico, cardiologista, especializado. Se tem alguém nesse planeta que entende o assunto sobre hipertensão, está aqui hoje, aqui conosco, ao vivo e em cores. Vai fazendo a sua pergunta. Ô doutor, a gente já entendeu esse negócio do aparelhinho aí, o senhor deu aquela dica importante que não basta comprar, não basta entrar na moda, na febre, ter em casa e de repente deixar lá. Agora, doutor, assim, a gente viu também assim, por que o sal é um dos vilões aí, doutor? Olha, o sal é uma controvérsia enorme no mundo no dia de hoje. Realmente, a recomendação de você trabalhar o Colégio Americano, a Associação Americana de Cardiologia, ela coloca para aquele que tem fator de risco trabalhar com 1,5 gramas de sal. É muito pouco. O Brasil, nós trabalhamos com a possibilidade de 5 gramas, máximo 6. Entretanto, existem muitas controvérsias, muitos estudos muito bem feitos, mostrando que não só é a redução do sal. O que eu diria para o meu telespectador é o seguinte, para o seu telespectador, não o meu, que eu estou vendo aqui convidado, nosso, né? Para o nosso telespectador. O senhor já é da casa, doutor. Obrigado, obrigado. Eu diria a você, meu amigo, é o seguinte, olha, uma fatia de queijo, como disse o nosso amigo, uma fatia de queijo branco, observe bem, que você acha que é o queijo branco. Primeiro, você sabe diferenciar o queijo, se realmente ele é branco? Corte a fatia de queijo, coloque no micro-ondas e veja se ele fica amarelo. Se ele ficar amarelo, ele não é branco. Logo, ele é cheio de gordura. Segundo, aquela fatia de queijo que você acha que tem pouquinho sal, ele tem em média de 400 a 600 miligramas naquela fatia. Se ela for mais grossa, vai aumentando a quantidade. Você sabe por quê? Por que o problema do sal? Porque o sal é o maior conservante mais barato do mundo. Na Itália, o pão não tem sal. Você sabe quanto tem num pãozinho de sal? 0,5 gramas. Mas você sabe se ele realmente coloca, mede 0,5 gramas para cada pãozinho francês? Não. Não, porque normalmente se coloca o punhado de sal para fazer o pão. Então não existe aquela medição. Esse é o problema. Quanto que deveria, doutor, assim, o ideal, assim, o consumo diário, né? A gente sabe que o brasileiro é exagerado. Vai lá num fast food da vida, tem aquela batata que já vem salgada e a pessoa ainda coloca mais sal, enfim. A comida já está e ainda então coloca um pouquinho mais de sal. Qual é o ideal, qual é o recomendável, doutor? Se uma pessoa é normotensa, se transformou em hipertensa, o ideal é ele trabalhar na casa de 3 a 5 gramas. No dia? No dia. Não por porção, doutor, não por refeição. O número de 2 gramas realmente é a orientação do colégio da Associação Americana, o American Heart Association, o AHA. Esse é o número, 1,5 a 2. Entretanto, é muito difícil você atingir isso nos dias atuais. A China, por exemplo, consome 13 gramas dia. Por isso que é um número estratosférico de hipertensão lá. Então, nós devemos ter que tudo tem sal. Remédio tem sal, leite tem sal. Até determinados vegetais têm uma quantidade pequena de sódio. Então, você precisa ter, primeiro, a clareza de entender. O sódio é importante à nossa Constituição. Tem um estudo muito importante, estudo PURI,
que ele mostra que você não é reduzindo o sal, porque se você reduz demais o sal, você vai produzir uma queda importante do sódio na circulação. Isso vai te favorecer a acionar um sistema do corpo, que é o sistema renina-angiotensina, aldosterona, e vai aumentar algumas alterações no músculo do coração e no cérebro também, e nas artérias de modo geral. Então, é controverso. Entretanto, para se termos uma noção, eu sigo muito o Colégio Europeu de Cardiologia, ao qual eu sou fellow desse colégio. Então, é importante a gente trabalhar com esse número de 3 a 5 gramas e usar o bom senso diário. Então, entender e contar, como disse o William, que é muito importante isso. Doutor, a gente sabe assim que a gente vai... o correto é medir ou aferir, ou tanto faz? Aferir. Aferir, né? Então, a gente vai aferir a pressão, enfim, lá dá um 12/8, 14/9. O que é isso, doutor? O que significa esse número, né, então, dentro dessa leitura? A pressão arterial, ela trabalha pela medição, né, do nível do mar. Então, milímetros de mercúrio, né? Então, o nível do mar, tá certo? Nós estamos normalmente em 760 milímetros. A pressão arterial 12, a maior, ela significa a bomba, o coração. A menor significa as artérias, a resistência das nossas artérias. Uma manda e outra é a passagem. A distribuição e o sistema de bomba, que o coração é uma bomba, ligado à aorta e todas as outras artérias que se ligam e vão sendo as tributárias desse sistema arterial. Então, a pressão arterial, ela reflete o mecanismo, o funcionamento desse sistema. O ideal da pressão arterial é 11,5 por 7,5, abaixo de 12/8. Pela nossa diretriz brasileira. Vamos falar da nossa... Ideal. O ideal. A melhor pressão, a ótima pressão. 12/8 menor que 12/8. Até 13/8,5 seria uma pressão aceitável. Boa. Limítrofe, 14/9. Depois você tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3. 15 até 15,9 por 9,9, 14,9 por 9,9, 15,9 por 10,9, depois até 18, ou seja, 17,9 por 10,9 e acima de 18 por 11. Então, seriam essas gradações da hipertensão. Como você imaginar uma pessoa que tem 11,5 e de repente ela vai para 15 por 10? Por isso, doutor, esses picos, assim, o que aconteceu? É algum fator emocional? Ou seja, ela já fica preocupada. Poxa, era sempre 12/8, 11 por... E aí ela foi para uma reunião... Aí foi para uma reunião, voltou tensa, trabalho, etc. E de repente fez a leitura, está 15, doutor. Então vamos lá. Vamos fazer a interpretação. Normalmente, numa reunião, a pressão sobe 30%. Então, qual era o seu valor basal? 12/8. 30%. Esse é o que vai subir. Ela vai subir e vai descer. Pelo mapa, monitorização ambulatorial da pressão arterial, aquele aparelho que todo mundo já conhece, já viu os pacientes usando, 24 horas usando a medição de pressão, a cada 15, ou a cada 20, ou a cada 30 minutos, dependendo da programação, você vai ter uma média da pressão arterial nas 24 horas, você vai ter os limites acima da pressão arterial e a pressão máxima. Então, com essa média da pressão arterial, você tem noção de dizer, esse paciente fez uma oscilação de pressão a 15/9 e a média dele é 12/8, mas ele fez uma oscilação no momento de uma reunião, perfeitamente aceitável. Circunstancial. Circunstancial. Entrou no ônibus, ficou estressada na subida do ônibus, mediu a pressão, ela foi. Ou seja, um pânico, um assalto, etc., a pessoa fica nervosa, claro. Né? Isso tem alteração. Sem dúvida, porque ela vai liberar o sistema de adrenalina e noradrenalina e dopamina, que vai subir, que são os mediadores de subida da pressão, que é o cortisona, o cortisol. Agora, doutor, se eu faço a ferimento hoje, está lá 14, amanhã está 14, depois da manhã está 14, etc., e não baixou aquilo lá, opa, é um sinal de alerta, doutor? Você está limítrofe. Entendi. O conceito da pré-hipertensão, que é você ter uma pressão limítrofe, mas não no seu número de 14/9. Sabemos hoje que a pré-hipertensão, ela produz lesão nos órgãos-alvo, cérebro, coração, pulmão, rim. Vai produzir lesão. A pré-hipertensão tem esse significado. Entendi. Então, você deve buscar o melhor número da pressão, você se sentindo bem. Você não pode ter uma pressão, se você está com 18/10, e de repente você quer ter um número ideal, 12/8, você vai ter baixa de fluxo, tanto no cérebro como nas coronárias, as artérias que irrigam o coração. Isso se mostrou agora no Congresso Europeu de Cardiologia, há 15 dias atrás. Então, é importante também não baixar demais
para você não ter dificuldade na circulação. Você tem que baixar, adaptar a pessoa e tentar baixando aos poucos. Agora, doutor Ney, a pessoa sempre foi 12/8, ou seja, esse patamar regular. Enfim, de repente, por N situações, começou a ser uma pessoa hipertensa lá, subiu okay. E foi, não, agora você está hipertenso. A pessoa fazendo um tratamento, mudando o seu estilo de vida, enfim, corrigindo alguns hábitos, do sal, etc., exercício, ela pode voltar a ter a pressão novamente normal ou uma vez hipertenso para sempre? Então vamos lá. A hipertensão... Ele até mexeu o óculos, gente. O significado da pressão arterial, de você ter o diagnóstico da hipertensão, Frei, ele é muito sério. Porque uma vez você medido a pressão, num número aproximadamente de 6 vezes, e confirmado a hipertensão, você é hipertenso para a vida toda. Oh, entretanto, você tem o modo de tratamento da hipertensão não medicamentoso, com sucesso de até 40%. Então, não medicamentoso? Não medicamentoso. Opa. Então vamos lá, você muda o estilo de vida, anotando, você emagrece, você reduz o sal, você reduz os fatores de estresse, você passa a fazer algumas práticas de meditação, Tai Chi Chuan, várias outras práticas, elas conseguem reduzir sua pressão. Você controlando isso e mostrando que você não tem lesão de órgão-alvo, você faz o acompanhamento. Entretanto, na prática diária, isso é 1 a cada 100. Porque como a hipertensão é um fator genético, é muito preponderante, da casa de 90% a 95%. Tem um fator genético hereditário aí, doutor? Sim, de 90% a 95%, você não consegue fazer isto de modo a manter a pressão da pessoa. Isso se torna coadjuvante, esses 40%. Entendi. Então, aquela pessoa que muda o estilo de vida, certamente ela é coadjuvante. Então, na prática, o que acontece é a pessoa começa a tomar remédio e vai tomando remédio a vida inteira. E só se torna um vício. Agora, doutor, assim, quais são os perigos, então, de uma hipertensão, doutor? A pessoa está lá, ou seja, o que acontece? Pode ter AVC, pode ter um infarto, pode ter... Quais são agora as consequências, doutor, assim, de uma hipertensão, de uma pressão alta, alterada e não controlada e não tratada, doutor? Assim, como o senhor já disse, acidente vascular cerebral, o derrame, infarto agudo do miocárdio, que junta-se com a doença da artéria coronária, você ter lesões no rim, produzir insuficiências renais progressivas, você ter demência. Muitos pacientes que são classificados como demência, como Alzheimer, eles começaram com alterações vasculares induzidas pela hipertensão arterial. Tá certo? Então, lesões oculares, alterações de pressão ocular, por aumento da pressão, e você tem toda a sua árvore arterial do corpo comprometida por conta da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um fator de risco importantíssimo no controle da doença cardiovascular. Diria que seria um dos mais importantes. Mas se junto aí o tabagismo, a obesidade, a alteração de colesterol, o diabetes, que todos têm. Os números são expressivos para se dizer qual é o percentual do hipertenso. Você tem na casa de 33% até 50% de AVC, na casa de 30%, 25% a 30% de infarto do paciente hipertenso. Gente, quando eu faço uma pergunta dessa, quais são as consequências, eu tenho vontade de fechar o ouvido aqui para não ouvir, mas eu tenho que fazer porque a questão, a preocupação com os riscos aí é fundamental, a gente tem que entender. Não para se assustar, não para entrar no desespero, porque o desespero, o pânico, vai aumentar a pressão, aí vai piorar ainda o quadro, mas para a gente ter cuidado, saber, né, o que fazer, onde recorrer, enfim, e a alternativa de tratamento, assim, para não deixar isso acontecer, para não deixar uma pressão normal a virar uma hipertensão e aí é para a vida inteira, etc., e as consequências. Ô, doutor, a gente sabe, hiper é acima, né? Hipo abaixo. Existe condições, uma pessoa que está no nível, na média, cair também, doutor? O que acontece? De uma hiper pode virar uma hipo ou de uma hipo para hiper? Enfim, vamos falar dessa balança aí, doutor. Mulheres são muito comuns que vêm com uma pressão 10/6, 10,5 por 6,5, entram no período de pré-menopausa, no climatério, e entram no período da menopausa e saem desse nível pressórico, perdem a proteção do estrogênio, o hormônio feminino principal, e começam a oscilar a pressão, chegando a 14/9, 15/9, números muito maiores. Isso é natural pela proteção do estrógeno, que faz esse relaxamento das artérias, protege a mulher. Os homens, com a mudança do estilo de vida, a obesidade, o sedentarismo,
o fumo, tá certo? Vão produzindo. E o fator genético preponderante vão levando à hipertensão. Se você é hipertenso e trata e começa a ter a pressão de 15/9, começa a cair para 9/6, você vai ter queda de fluxo. Isso não é interessante. Você não pode ter, no tratamento da hipertensão, nem oscilações abruptas para cima, nem para baixo. Você tem que procurar manter um nível da pressão adequado para você ter um fluxo adequado aos órgãos. É muito difícil. Entretanto, você tem que buscar, esse é o gol do tratamento da pressão. Okay. Por isto, você precisa acompanhar passo a passo com o seu médico, ou no posto ou no seu médico. Ô doutor, assim, 12/8, 13/7/9, etc., aquela oscilação, a diferença está aqui. Ou seja, existe possibilidade das duas igualarem, ou quando igualarem significa que você passa dessa para melhor? Vamos lembrar aquele conceito. Se a máxima é a bomba, a mínima, a pressão mínima está falando das artérias. Ora, se eu coloco as duas pressões no mesmo nível, eu não vou ter gradiente, fluxo do sangue. Significa? Então você não vai ter fluxo correto. Isto não é, a não ser que você tenha problemas vasculares nos braços ou nas pernas, porque a pressão arterial não é só medida no braço, antebraço, ela pode ser medida nas pernas também, com variações. Pode, dependendo da necessidade. Então, muitos pacientes com coarctação de aorta, nós medimos a pressão nos 4 membros para entender o processo da pressão arterial naquela pessoa. Então, se você tem alterações vasculares de artéria, obviamente você vai ter uma alteração na pressão, no número da pressão. Não tendo isso, você vai ter a sua pressão adequada pelo seu nível de pressão. Tá, mas nunca, então, Não, você não deve ter essa pressão igualada. Você tem que ter sempre uma variável. Certo? Então, é 14/9, 13/8, 13/7. Agora, a hipertensão da idade. Nós chegando na terceira idade, você vai ter um endurecimento das artérias. Então, você vai ter a hipertensão sistólica da máxima. A artéria é o que manda o sangue, a veia é o que vem. Exatamente. Volta, a artéria leva, a veia atrás. A veia atrás. Isso. Né? A artéria, ela é mais grossa, endurecida, tem uma camada muscular. A veia também tem, mas é mais fina essa camada. Então, com o passar da idade, o idoso ele tem a hipertensão da máxima. Então, ele vai ter 18/6, 17/5. É aquela hipertensão da máxima, que é tratada normalmente com diurético ou outros medicamentos. E isso que o senhor falou, não avisa, né? Ela não avisa, né? De repente, assim, você pensa que está bem, pensa que está etc, etc, mas, doutor, não avisa nada, não dá, assim, um cansaçozinho, uma dorzinha, não dá, assim, uma dor na nuca, ou você sente que o sangue está passando demais aqui, que tem, assim, uma torneira aberta, nada, doutor? Veja, dá uma ajuda aí para nós, pelo amor de Deus. Vamos tentar. A doença em si, ela é assintomática. Mas existem alguns pródromos, alguns sinais que não são valorizados. Então, vou lhe dar um exemplo. Preste atenção, Você anda normalmente na rua e você tem aquela escada de 2, 3, 4 lances que você sobe todos os dias. Então, você sobe todos os dias sem nenhum cansaço. De um momento para o outro, você começa a subir aquela escada e começa a sentir um pouco de tontura e cansaço. Você atribui a falta de preparo físico, mas você não vai aferir a sua pressão arterial. Aí é um problema. Você já está tendo oscilação, no mínimo subida de escada, que você fazia habitualmente, rotineiramente. Então, são algumas alterações que a pessoa não valoriza. Ela começa a ter uma certa opressão no peito quando ela anda um pouquinho mais rápido. Ela imagina, primeiro ponto que ela pensa, eu estou infartando. Mas como obrigatoriamente, quando ela vai ao pronto-socorro, ela é medido a pressão arterial, aferido a pressão arterial dela, ela identifica que ela está com 18/10. Então, a dor no peito que ela está tendo, depois de ter feito o eletrocardiograma, as medidas das enzimas estão normais, ela teve uma falta de fluxo na coronária e, por conta do aumento da pressão, que antes era 12/8, passou a ser 18/10. Doutor, qual seria o normal, digamos assim, o desejável de aferir uma pressão arterial? Então, qual o período? É semanal, é mensal, é diário, enfim? Qual o horário do dia melhor, depois do café da manhã? Ou seja, qual é a periodicidade, doutor? Se você não é hipertenso, pelo menos 2 a 3 vezes no ano você deve medir a pressão. Se você é hipertenso, você deve medir sua pressão pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Você deve ter o controle da sua pressão. Eu digo sempre aos meus pacientes, você recebe essa carteirinha para você aferir sua pressão fora do consultório, em aparelhos confiáveis, para que tenhamos uma fotografia externa também de você.
O dia a dia, né? Gente, quantas informações. O que eu estou aprendendo hoje aqui também, olha, gente, quem está aqui hoje, essa sumidade que carinhosamente veio para responder, para tirar as dúvidas. Até agora a gente foi um bate-papo, conversamos, enfim, mas olha, estão começando a chegar as perguntas e no próximo bloco a gente quer encaminhar cada pergunta para que você também tenha uma resposta completa aí na sua casa. Esse é o Vídeo Saúde, é seu. Volta já, só para você. Se você já é hipertenso e faz uso de medicamento, é muito importante que você siga corretamente a orientação do seu médico. Alguns medicamentos podem ter algum efeito colateral, mas certamente vai haver uma medicação ou uma associação de medicação que seja adequada para o seu tratamento. Então, não interrompa o tratamento sem antes conversar com o seu médico e procurar o melhor caminho.